Oi, tudo bem com você? Em nossa última aula de ciências, nós estudamos sobre a questão do ambiente em equilíbrio, onde eu pedi para você analisar a imagem de abertura do capítulo. Se você não viu, é essa imagem aqui, onde nós temos um ambiente numa geleira, que aparecem alguns elementos nesse cenário que não pertencem a ele. E eu pedi para vocês identificarem esses elementos, que no caso eram o macaco, a palmeira e a onça com seus filhotes. Por que esses três elementos não pertencem a essa imagem? Porque o ambiente no qual eles estão adaptados, o ambiente ao qual eles têm todos os mecanismos necessários para a sobrevivência deles, não é numa geleira, né? A onça, por exemplo, ela precisa da floresta, um ambiente mais úmido, mais quente, assim como a palmeira e o macaco. Então, esses três elementos não pertenciam a esse ecossistema, e se eles ficassem ali, como muitos de vocês falaram, eles não teriam condições de sobreviver por conta de não ter alimento adequado, poderiam vir a morrer. No caso do ser humano, por mais que num ambiente como esse seja difícil a sobrevivência para nós, ele pertence àquele espaço, porque nós temos os esquimós, né? Tanto que ali aparece o iglu, que é a casinha dos esquimós feita de gelo. Então, como o ser humano ele tem a inteligência e através dela ele consegue desenvolver tecnologias para se adaptar aos meios, lembra que nós conversamos que o ser humano é o único ser que consegue se adaptar a vários ecossistemas diferentes, a vários ambientes diferentes? Então, nesse caso, ele construiu roupas, né, feitas de pele, que são roupas que ajudam a manter o aquecimento corporal dele para ele sobreviver nessas condições de muito frio. Então, o esquimó, ele é característico daquele ambiente que foi apresentado na imagem, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês sobre ecossistema, que é o quê? Na natureza nós temos dois tipos de elementos, os vivos e os não vivos, que são, né? Os seres vivos seriam plantas, animais, nós seres humanos, tudo aquilo que tem um processo de desenvolvimento. Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e depois ele morre. Já os elementos não vivos são aqueles que são inanimados, que não têm um processo de desenvolvimento, que é o caso da água, das pedras, do sol, né, a luz do sol. Então, todos esses elementos que nós temos na natureza são elementos não vivos. Os elementos vivos nós chamamos de bióticos. Todo ser vivo nós chamamos eles de bióticos. Já aqueles que não têm vida, nós chamamos de elementos não bióticos, tá? Porque eles não têm vida nenhuma. Que é, como eu já falei, a água, o ar, o solo, a luz, eles não têm um processo de desenvolvimento, tá bom? Em relação a isso, eu vou pedir para você aí na sua casa dar uma olhadinha. Quais são os seres vivos que tem aí na sua casa e quais são os elementos não vivos? Quais são os elementos bióticos e quais são os elementos abióticos que você tem aí na sua casa? E você vai fazer uma listinha deles para mim no seu caderno. Você vai dividir a folha do seu caderno em duas colunas e vai escrever em cima seres bióticos e do outro lado, na outra coluna, elementos abióticos. E vai colocar ali embaixo quais são aqueles que você tem aí na sua casa. Se a mamãe e o papai tem uma plantinha aí, você vai colocar lá planta ou flor, né? Animal de estimação, aí coloca cachorro, gato, o que você tiver. E elementos não vivos, abióticos, pedra, o solo, se você tem um jardim, né? Tem a terrinha ali, a terra também é um elemento abiótico. Então, tudo aquilo que não tem vida e não tem um processo de reprodução, de crescimento, é abiótico. E um ecossistema é quando tem a interação entre esses dois tipos, entre os abióticos e os bióticos. E para ser um ecossistema em equilíbrio, essa interação precisa acontecer da maneira adequada. Nós temos ecossistemas pequenos,
né? Que seria, por exemplo, um jardim é um ecossistema pequeno. Menor que um jardim tem aqueles suportes de suculenta, onde as pessoas colocam várias plantinhas ali, terra, pedrinhas. Ali também é um ecossistema menor ainda que um jardim. Seria um mini jardim. E nós temos ecossistemas grandes, maiores, que seriam o caso das florestas, os oceanos, né? Cada um diferente do outro e com elementos diferentes entre bióticos e abióticos. Por hoje é isso. Agora, depois que você tiver feito a sua listinha no caderno dos elementos bióticos e abióticos que você tem aí na sua casa, você vai fazer as atividades que eu vou deixar registrada lá no e-class da apostila. Um ótimo dia para vocês, que Deus os abençoe e a gente continua sobre esse assunto na próxima aula. Tchau, tchau!